Olá para todos vocês que estão aqui presentes nesse importante momento aqui da Expo Super ACATS, né, esse evento grandioso que a gente está assistindo nessa semana. E hoje nós temos um momento especial, esse momento que vocês vão compartilhar aqui toda a vivência e experiência do Eugênio Mussachi, que está aqui ao meu lado. O Eugênio Mussachi é uma pessoa que eu tenho uma grande admiração, né? Ele é professor da FIA e da FIA Online, ele é escritor, né? Ele é consultor de muitos líderes empresariais no Brasil, né? Grandes empresas já tiveram oportunidade de ouvir e acompanhar a visão estratégica do Mussachi, porque ele trabalha em dois níveis que ele tem um especial foco, que um deles que ele escreve, né, que diz respeito à questão da liderança, o papel do líder, e o outro é a gestão de pessoas, estão muito ligados tanto um quanto ao outro. O Mussachi, ele inclusive foi o criador de um conceito, que é um conceito muito interessante, que é chamado da metacompetência, né, que ele é autor desse conceito, que muitas empresas vêm se utilizando, né, e ele poderá, aqui durante o dia de hoje, até explicar um pouquinho para nós o que seja, né. E ele é também é colunista, é fundador da Vida Simples, que é uma mídia que vocês já devem ter conhecido e que é uma proposta inovadora, né, de levar a vocês ensinamentos, práticas, experiências e os assuntos muito variados, né. Então, Mussachi, muito bem-vindo. Nós vamos estar falando aqui, né, o líder em tempos de incertezas e oportunidades. Logo depois, aqui, de a gente estar no meio de quase uma fase mais para o final, né, se Deus quiser, dessa grande pandemia que todos nós enfrentamos, né, e todo esse tema ocorre nesse contexto em que nós precisamos, mais do que nunca, do líder. Mussachi, seja muito bem-vindo, Mussachi. Muito obrigado, Luiz Edmundo, obrigado pelo convite, agradeço também a ACATS, né, por poder estar aqui participando dessa Expo Super aqui no ano de 2020, ainda que de forma virtual, né, ainda que seja à distância. Quando surgiu o convite para que eu falasse nesse evento, Luiz Edmundo, imediatamente me veio a sensação agradável de estar em Florianópolis, né, de ir até Florianópolis, ter a oportunidade de estar nessa ilha maravilhosa que todos nós amamos. Aí, logo depois, falou assim, só que vai ser online. Né? daí eu caí em mim, que, de fato, nós estamos na época dos online. Né? Esse ano de 2020 realmente está sendo diferente nesse sentido. Então, eu agradeço o convite, a oportunidade, espero que durante essa nossa conversa eu possa passar um pouco da nossa experiência, do que eu tenho visto aí na academia e em outras organizações, com relação a esse tema, né? Como é que a gente gere os nossos negócios, como é que a gente gere a nossa vida em tempos diferentes, né? Em tempos complexos, em tempos de exceção, como este que estamos vivendo agora em 2020. Mussachi, a gente sabe que nós nunca nos preparamos para um momento tão complexo, tão inesperado, ao mesmo tempo tão difícil. E a gente observou que alguns setores se destacaram enormemente na percepção das pessoas, do público, e que são hoje os grandes heróis para a sociedade, né? Então, a gente consegue ver com clareza, são vários, mas dois setores se destacam, né? O setor da saúde, obviamente, né, que teve tão presente e que foi na linha de frente, e um outro setor tão importante quanto, que permitiu a gente fazer todo o nosso trabalho de cuidado, de poder viver mais protegido nas nossas casas, que foi o setor dos supermercados, o setor do varejo, né? Sem o que nós não poderíamos ter preparado o nosso para poder lidar e enfrentar essa pandemia, né? Uhum. E a gente observa, Mussachi, que a gente começa a visualizar nesse setor esses heróis, né? E esses heróis são esses. Quem é esse líder
que você poderia descrever para nós, que você vê aí nas suas viagens e participações diversas que você tem visto? Quem é esse líder que está se saindo bem nesse momento de incerteza e de oportunidade? Muito bem. Veja, você começou fazendo uma análise muito interessante desse tempo diferente, né? Esse tempo que ninguém esperava, né? Então, o que está acontecendo agora com a pandemia é o inesperado. E, por definição, nós não estamos preparados para o inesperado. Entretanto, eu diria para você que se existe uma coisa que é esperada, é exatamente o inesperado. Então, acho que o líder que é relevante neste momento, que está mostrando que faz a diferença, é justamente aquele que está preparado para esperar o inesperado, seja ele qual for, né? Que, na realidade, Luiz Edmundo, o que está acontecendo agora durante a pandemia, eu entendo que é um processo de aceleração das mudanças que já estavam acontecendo antes. Quer dizer, nós estamos aqui começando aí já terceira década do século XXI, e as duas primeiras décadas foram marcadas por inúmeras mudanças, né? Até por mudanças geopolíticas, né? Guerras, o 11 de setembro, tantas coisas que aconteceram. Mas, no meio de tudo isso, nós temos a grande mudança, que é a mudança do digital, né? Eu diria para você que nós estamos exatamente acho que meio que até no início de uma nova revolução industrial, que é a revolução digital, né? Então, fazendo uma rápida recordação aqui, o que é uma revolução, uma revolução industrial? Revolução industrial não é algo que acontece apenas dentro de uma determinada indústria. É um avanço tecnológico que começa em uma área da atividade humana, mas que acaba promovendo uma mudança em todo o seio da sociedade, né? Nós podemos colocar 4 momentos importantes. Lá no século XVIII, o surgimento da máquina a vapor, né, que mudou como é que a indústria funcionava, como é que o transporte funcionava, evidentemente mudou a sociedade. Depois, já no século XIX para o século XX, o surgimento do motor a combustão, da indústria química, da eletricidade, que caracterizaram a segunda revolução industrial. A terceira revolução industrial, metade do século passado, com o surgimento do computador, né, do computador portátil, e um pouquinho mais para frente, década de 80 e 90, a internet, né? Que isso trouxe, evidentemente, automação industrial, automação bancária, mudou muito a maneira como nós fazíamos as coisas. Nós não conseguimos imaginar hoje a nossa vida sem o computador. Só que o computador e a própria internet já pertencem ao passado, já pertencem à terceira revolução industrial, e nós estaremos na quarta. Esta quarta é o avanço do digital, né? É possível que esse aparelhinho aqui que todos nós temos, né, que é o smartphone, né, que foi lançado, não sei se você se lembra, foi lançado pelo Steve Jobs em 2007, portanto, há 13 anos atrás. E a gente se pergunta como é que a gente vivia sem ele, né? Porque tudo é feito através agora do digital. E no digital nós colocamos desde a inteligência artificial, o big data, a internet das coisas, né, até os aplicativos que nós usamos aqui em nosso aparelho. Então, veja, eu estou colocando tudo isso para mostrar o seguinte: se a gente pegar o lançamento da máquina a vapor pelo Thomas Watts, lá no século XVIII, e o lançamento do smartphone, nós vamos ter um intervalo de 230 anos. 230 anos, na história da humanidade, significa nada, né? É um átimo de tempo, uma coisa extremamente veloz. Então, nós percebemos de lá para cá que a marca registrada é a mudança. É a mudança. E a mudança não é uma coisa com que a gente lida com muita facilidade. Porque, por um lado, nós sabemos que a mudança é importante, sabemos que é inexorável, que é necessário, nós até promovemos a mudança, e, por outro lado, o nosso lado mais interno, mais ancestral,
mais animal, nega a mudança. Nega porque a gente tem medo da mudança, a gente tem medo de tudo que a gente não consegue controlar, a gente não quer gastar muita energia, a gente quer economizar energia. Então, nós vivemos, nos últimos anos, né, eu diria que nas últimas décadas, uma relação ambígua com a mudança que acabou provocando um certo nível de ansiedade, né, que a humanidade tem hoje, que não experimentava antes, né? Então, tudo isso fazia o seguinte: nós já estávamos em um mundo que sofria uma aceleração muito grande de mudanças, e estas mudanças muitas vezes significavam crises. Significavam crises, porque mudança na economia, mudança na geopolítica, mudança na política de cada nação, nos ventos políticos. Então, parece que nós tivemos que nos acostumar a viver a mudança, a viver em crise. E aí chega a pandemia, né, em março deste ano, e não traz exatamente uma mudança para ficar, né? Porque a pandemia é um processo transitório, né? Todos nós esperamos que daqui a alguns meses nós tenhamos a vacina e esta etapa já tenha sido vencida. Mas o que ela fez nesse período foi acelerar mudanças que já estavam acontecendo, como, por exemplo, o uso da tecnologia, né? Então, acho que quando se fala de liderança, de gestão, em tempos difíceis, em tempos de crise, em tempos de mudança, eu acho que passa muito por isso, né? Pela capacidade de você conviver com tempos que mudam, né? Viver em tempos meio pantanosos, assim que você não sabe muito bem aonde você vai pisar. Eu já vou te devolver a palavra, eu só queria trazer mais uma provocação aqui para você, Luiz Edmundo, e para quem está nos ouvindo. Eu queria falar o seguinte: todo mundo já ouviu falar na expressão VUCA, né? VUCA, V-U-C-A, né? VUCA é uma sigla em inglês que significa o seguinte: V significa volátil. Né? Volátil é aquilo que não se sustenta durante muito tempo. Então, aquilo que é uma realidade agora, daqui a pouco já mudou. É outra realidade que é uma característica desses tempos que estamos vivendo. A letra U vem de uncertainty, do inglês, que na verdade em português seria incerteza. É incerteza. Nós não sabemos o que vai acontecer. E a principal marca agora desse período da pandemia, a gente não sabe o que vai acontecer. A gente não sabe quanto tempo vai durar, a gente não sabe se a vacina vem ou não vem, a gente não sabe se a economia vai se sustentar. É um tempo de incerteza que é difícil até da gente fazer planejamento, né? A letra C é de complexo, né? É de complexidade. Vivemos em um tempo complexo, sim, e a complexidade significa você viver em um tempo em que há um grande número de variáveis, né? Então, hoje, qualquer planejamento que a gente vai fazer, a gente tem que considerar mais variáveis do que considerava quando fazíamos o planejamento no século passado, né? Temos que considerar o aspecto tecnológico, temos que considerar agora o aspecto biológico, né? Então, vivemos um mundo mais complexo do que era, sem sombra de dúvida, né? E aí você falou agora há pouco da Vida Simples, né? A Vida Simples que começou com uma revista lá na Abril, há 18 anos, hoje é uma plataforma de conteúdos. A Vida Simples, Luiz Edmundo, isso é apenas um parênteses, não tem a pretensão de negar a complexidade. Ela tem a pretensão de simplificar a complexidade, porque isso é o que todos nós temos que fazer. Como é que a gente vive num mundo complexo, né? E a letra A é de ambiguidade, né? Ambiguidade é aquilo que pode ter duas faces, né? Que pode ser bom ou pode ser ruim, a mesma coisa. Essa expressão VUCA, ela foi criada por um general prussiano no século XVIII, chamado Karl von Clausewitz. E o Clausewitz, ele tem um livro, ele é o grande teórico da guerra. Ele tem um livro chamado A Guerra. Não é a arte da guerra. A arte da guerra do Sun Tzu, né? A guerra, onde ele descreve o que é uma guerra, o que acontece na guerra. Primeira coisa que ele diz é que a guerra é quando a política pega em armas. O que joga com a ideia de que que a guerra começa na política, né? A política é a guerra sem armas, né? E a guerra seria a política com armas. Mas depois ele descreve a guerra, né? O que é um tempo de guerra, né? As guerras da Europa, principalmente, e ele diz que a guerra é exatamente um tempo que é volátil, né? Incerto, complexo e ambíguo. Foi ele que criou essa expressão VUCA. No século XVIII,
referindo-se a tempos de guerra. Muito bem, agora, mais recentemente, já em pleno século XXI, um consultor americano chamado Bob Johansen, que certamente você conhece, ele descreveu a sociedade moderna, a sociedade contemporânea, especialmente nos Estados Unidos, exatamente com as mesmas 4 palavras. Então ele jogou com a ideia, Luiz Edmundo, que nesse século XXI nós vivemos um tempo de guerra. Né? É como se estivéssemos em guerra. Então, agora respondendo finalmente a sua pergunta, o líder em tempos de guerra é diferente do líder em tempos de paz. Né? Quando surgiu, o grande líder da Segunda Guerra Mundial foi o Churchill. O Churchill era nitidamente um líder de guerra. Tanto é que depois da guerra, quando foi necessário reconstruir a Inglaterra, né? Reconstruir Londres, reconstruir a Inglaterra, ele não foi reconduzido ao cargo de primeiro-ministro, porque aí precisava não de um líder capaz de enfrentar a guerra, precisava de um gerente da reconstrução e foi dado para um outro, que eu nem lembro o nome dele. Então, sim, eu acho que atualmente nós precisamos de líderes que estão preparados para enfrentar esses tempos difíceis. O Saque, se você observa que é muito interessante que o setor do varejo ele tem tido algumas características, acho que você poderia falar um pouco sobre elas, que faz com que muitas vezes ele tenha uma velocidade de resposta, uma sintonia com o cliente, porque o cliente está precisando. E quem faz essa ligação entre o cliente e o negócio é o líder, é o empresário, né? É quem está na liderança, nas posições de liderança no comércio, no varejo. Então, como é que a gente poderia entender um pouco esse perfil desse líder que consegue responder ao ambiente VUCA, o ambiente de guerra, e transformar isso em oportunidades, transformar a incerteza em oportunidades? É. Não, sem dúvida. Eu acho que o setor varejista, e em especial o setor supermercadista, eu vejo que ele é uma fúrcula, né, o encontro ali agudo das grandes transformações. Minha visão. E eu explico para você por quê. Porque o setor varejista, em especial supermercadista, ele está exatamente no meio entre um setor que cresce muito, que se desenvolve, que é a indústria. Né? A indústria cresce muito, lança novos produtos, tem novos jeitos de operar, né? Desenvolve novas linhas que às vezes a gente nem imaginava que fossem aparecer e de repente a indústria está produzindo, no caso do smartphone que mostrei agora há pouco. Então a indústria cresce, porque a indústria ela só se sustenta baseada na sua capacidade de produção veloz e de inovação. Então a indústria é altamente inovadora. Né? E o outro lado, né, se aqui no meio está o supermercadista, né, do outro lado nós temos quem? Nós temos o cliente, nós temos o consumidor final. E esse sujeito consumidor final, que sou eu, que é você, que somos todos nós, tem aumentado o seu nível de exigência de uma forma absurda nos últimos tempos. Nós estamos mais exigentes pelo simples fato de que nós estamos mais informados. Né? Informados do que existe, informado do que é bom, informado dos nossos direitos. Né? Então, o cliente de hoje é diferente do que era 10 anos atrás, 20 anos atrás. Ele é muito mais complexo, ele é muito mais exigente. Né? Então, ele demanda mais. Né? Ele demanda mais. E a indústria oferece mais, mas também demanda mais. Então, quem é que está no meio ali? Então, o pobre do supermercado que está tendo que se virar, está tendo que rever não só o que o cliente quer, mas o que a indústria está oferecendo e como fazer isso de uma maneira mais rápida, né? Relacionando as questões ligadas à logística. Né? À medida que aumenta dramaticamente o número de itens, isso impacta muito na logística, especialmente nos produtos que são perecíveis. Então, sabe, cada vez que eu vou no supermercado,
eu fico olhando assim, aliás, já tive a oportunidade de dar palestra para importantes redes de supermercado nesse país, e eu chego assim lá e fico assim, olha, eu tenho por vocês uma profunda admiração, né? Porque a quantidade de itens, a quantidade de variáveis, a quantidade de pessoas ligadas ao processo é absurda. Não existe nenhum outro local de trabalho que tenha o nível de complexidade que tem o supermercado. E a gente vai lá como cliente, né, chega na gôndola, pega o produto ali fresquinho, né, e leva para casa para alimentar a nossa família. E a gente não sabe a complexidade que tem por trás, né? E essa complexidade, ela envolve, né, essas variáveis externas e envolve variáveis internas, que são especialmente três, né? Processo, tecnologia e a variável mais sofisticada, eu ia dizer complexa, mas mais sofisticada, que é gente, né? É gente. O supermercado é um grande empregador, né? E quando a gente fala de gente, Luiz Edmundo, a gente não pode não falar de liderança. Você não pode não falar de liderança. Então você vê assim, o gerente daquela loja, né, daquele supermercado. Você vê quando uma loja, mesmo dentro de uma rede, quando uma loja funciona melhor que a outra, né? Você sabe disso, né? Tem uma que funciona melhor que a outra e são da mesma bandeira, né? E você vai ver por quê? Porque é o gerente, né? É a maneira como esse sujeito está liderando a sua equipe, como ele está perto da sua equipe, como ele estimula, como ele motiva, como ele inspira, como ele desenvolve as pessoas, como ele coloca a pessoa certa no lugar certo. Se sente o clima organizacional. Se sente o clima organizacional dentro do supermercado quando você vai pedir uma informação para um garoto que está ali fazendo reposição e você diz assim, escuta, onde é que tem aquele iogurte assim? Você vê a maneira como ele responde a isso, né? Tem alguns que falam, ah, está no quarto, na quarta fileira, né? E tem outro que te olha nos olhos e quer resolver o teu problema, quer te ajudar, te pega na mão e te leva lá, né? Ou a caixa, na hora que você está saindo ali, né, em que ela... já aconteceu comigo, né, de uma caixa de supermercado, pegar um laticínio que eu tinha comprado, entendeu? E olhar aquilo, na hora, antes de passar no caixa, ela dizia assim, o senhor vai consumir isso aqui hoje? Porque repare que a data de validade é depois da manhã, então o senhor só pode consumir hoje ou amanhã. A caixa do supermercado fez isso. Imagina se eu vou querer ir em outro supermercado depois. Então, e aí eu acho que o que está por trás disso é a liderança, né? É alguém que é capaz de inspirar pessoas, porque você trabalhar no supermercado, você colocou muito bem no começo, Luiz Edmundo, eu acho que não é um emprego comum, né? É como um hospital, né? Que você também falou agora há pouco, né? Pode vir a pandemia que for, o hospital não pode fechar, e supermercado não pode fechar, e farmácia não pode fechar, né? Os três, o resto pode fechar, né? Mas esses três não podem fechar. Então, veja o sentido de missão que essas pessoas que trabalham nessas estruturas podem ter. Agora, eu digo podem ter, porque quem dá o sentido de missão é o líder. Eu acho que liderança tem muito a ver de você conseguir estabelecer uma relação entre a tarefa e a missão, né? O que você está fazendo? Você está repondo produto no supermercado, na gôndola, ou você está ajudando a alimentar a comunidade a qual você pertence, tua cidade. Então, essa relação, né, entre a tarefa e a missão, a causa, isso é muito função do líder, né? Seja do líder maior, seja do líder imediato, né, do gerente do supermercado, ou às vezes até o responsável por aquele setor. Só que a gente observa realmente que a gente entra numa determinada loja, no supermercado, a gente se encanta, né? Às vezes se encanta com a cortesia, com o sorriso das pessoas, e você sente que tem uma atmosfera diferente de outras que a gente entra, Exato, né? exato. E
como é que o líder consegue orquestrar, manter isso tudo funcionando, sabendo que ele tem limites muito claros, né? Ele não pode pagar salários competitivos com outros setores da economia, né? Essas pessoas muitas vezes é um momento da vida que elas estão trabalhando no supermercado e que eu espero contar com o melhor delas naquele momento, né? O que faz distinguir um líder excepcional que lida nesse contexto, né? Tirando o melhor de cada uma? Essa é uma ótima pergunta, não é? A gente podia até falar sobre o que é liderança, né, no sentido mais amplo, mas eu acho que existem alguns pontos aí que são cruciais. Né? O primeiro eu já falei, né, acho que o líder é aquele sujeito que consegue dar um sabor de causa para uma tarefa comum. Né? Sei lá, teve um filme que eu gostei muito de assistir, talvez quem não está nos acompanhando agora tenha assistido, um filme da década de 90 chamado Braveheart, né? Um Coração Valente, com Mel Gibson. E ali tem um exemplo espetacular sobre isso, porque o Mel Gibson ele faz o papel do William Wallace, que é um líder escocês, né? E ele não é um líder institucionalizado, ele não é o rei, ele não é um general, ele é um homem do povo, né? Mas ele tem uma atitude de liderança. E o que é a atitude dele? Os ingleses estão invadindo a Escócia, né? Os escoceses querem se defender, mas eles não têm exército. Aí os donos das terras montam exércitos de camponeses, né, mal armados, mal treinados. Aí tem um momento lá, na famosa Batalha de Stirling, que os escoceses estão aqui para defender o seu território, e de repente, do outro lado do campo, aparecem os ingleses, o exército inglês, a cavalo, com armaduras, com armas modernas. Os escoceses olham um para o outro e falam: o que nós estamos fazendo aqui? Temos a menor chance contra esses caras, começam a se retirar. Nesse momento chega o William Wallace, né? E ele diz assim: por que vocês estão indo embora? Não vão lutar? Não, vamos lutar aqui para defender as terras que nem sequer são nossas? Né? Então, vamos embora. Um instante, quem é que disse que nós estamos lutando pelas terras? Nós não estamos lutando pelas terras. Nós estamos lutando por nossa liberdade. Porque se os ingleses entrarem aqui, nós vamos virar escravo deles. E enquanto as terras pertencem ao senhor feudal, a liberdade pertence a cada um de nós. Nossa, isso mudou dramático, mudou instantaneamente a atitude das pessoas. Eles perceberam por que elas estavam lutando, né? Afinal de contas. E às vezes no trabalho é isso. Por que nós estamos trabalhando? De verdade. Né? Qual é a justificativa para o meu trabalho? Qual é o sentido do meu trabalho? Tem uma coisa maior que está envolvida. Né? Que nós gostamos de nos sentir parte de uma coisa maior, né? De uma causa. Então, acho que o supermercado ele defende uma causa. Poxa, sabe o que é você alimentar a população? Você suprir os lares das necessidades básicas de sobrevivência? Gente, se isso não é grandioso, então não sei o que é grandiosidade, sinceramente. Essa é a luta. É por isso que nós estamos lutando. É por essa liberdade das pessoas serem o que são. Então, acho que o primeiro item talvez seja esse, é conseguir dar um sabor de causa para uma tarefa. O segundo ponto, que eu acho que é muito importante, é o exemplo, né, Luiz Edmundo? É a liderança pelo exemplo. Né? Hoje, nós não aceitamos mais aquele líder, aquele chefe, aquele professor, nem aquele pai que diz para você fazer uma coisa e ele faz outra. Né? Isso chama-se, em inglês, você conhece, tem uma expressão que é walk the talk. Né? Quer dizer, é você caminhar de acordo com o teu discurso. É não ter uma distância entre o discurso e a prática. Acho que isso é uma característica importantíssima. Se quer que as pessoas tenham ownership, tenham accountability, você tem que demonstrar que você tem. Né? E angariar dos seus funcionários 3 qualidades, que eu acho que são 3 sentimentos que são essenciais. Que é o sentimento de admiração, em primeiro lugar. Como é bom trabalhar com alguém que a gente admira.
E a gente admira pessoas que têm caráter, pessoas que têm coragem, pessoas que defendem o ideal, pessoas que não se vendem, que têm valores. Esses são os admiráveis. Tá? A segunda qualidade é o respeito. Agora, o interessante é que nós respeitamos quem nós admiramos. Quando alguém diz assim, me respeite, você tem que me respeitar, é provavelmente que já perdeu o respeito. Porque nós não admiramos você. Então, se você não admira o meu chefe, dificilmente eu vou respeitá-lo. Eu posso temê-lo, mas não respeitá-lo. E a terceira característica é a confiança. É uma pessoa, um líder que inspira confiança, que não diz uma coisa e depois faz outra, que cumpre o que promete, que não promete o que não pode cumprir. Né? E aí é interessante que quando você tem um líder em quem você confia, tende também a querer que ele confie em você. E aí começa a criação de um ambiente de confiança. Você sabe muito bem, Luiz Mundo, que conhece muito mais gestão de pessoas do que eu, que gestão por confiança é mais eficiente e mais barata do que gestão por controle. Né? Que é difícil controlar as pessoas, é melhor confiar nas pessoas. Mas tudo começa quando o líder inspira confiança e demonstra que ele confia na sua equipe. Um líder que é admirado, respeitado e que tem a confiança das pessoas, vai ter uma equipe que vai fazer de tudo para não trair a confiança desse líder. Então, acho que esses seriam dois pontos assim essenciais. Né? Primeiro, mostrar para todo mundo que aquele trabalho que nós estamos fazendo é mais do que aquela rotina do dia. Né? O quanto que nós estamos ajudando outras pessoas, a sociedade. Nosso trabalho é importantíssimo. E segundo, o líder que tem essa postura, assim, essa postura que inspira admiração, que inspira respeito, que inspira confiança. O resto é processo. O Musaki, eu queria que você... Excelente que você respondeu. E nessa pandemia, conversando com as pessoas, e elas destacavam o quanto foi importante o diálogo com o líder. O quanto foi importante elas se sentirem acolhidas, né? E eu queria que você comentasse um pouco, porque esse líder que você descreve é alguém também hábil nisso, né? Porque o cliente também precisa ser compreendido. A gente tem que também saber escutar, né? O que o cliente quer, né? Então, tem um lado de chamado comunicação nesse trabalho aí. Como é que é esse processo de comunicação, sabe? Bom, veja, eu sou um pouco radical com relação às qualidades de um líder. E uma das coisas que eu digo é o seguinte: eu não entendo, não concebo um líder que não seja também um bom comunicador. A comunicação se faz muito, perdão, a liderança pratica muito através da comunicação. Nosso amigo Reinaldo Polito, lá de São Paulo, né? Você está em São Paulo hoje, eu estou em Curitiba. O Polito tem um livro sobre isso, né? Comunicar para liderar, né? O quanto que a comunicação é determinante no processo da liderança. Agora, quando eu digo isso, eu sou radical com relação a isso, o líder tem que ser um bom comunicador, eu não estou querendo dizer com isso que ele seja um orador de massas, né? Que seja um grande palestrante, né? Que tenha aquela capacidade de hipnotizar toda uma nação, né? Como já tivemos alguns líderes políticos por aí, aqui, em outros lugares. Não é isso. Ser um bom comunicador do exercício da liderança cotidiana é deixar claro o que você está pensando e o que você está sentindo, fato 1. E segundo, permitir a criação de uma comunicação de mão dupla. Em outras palavras, o bom comunicador é aquele que fala bem, que fala com clareza, mas é também aquele que ouve bem. Por acaso, você conhece aquela história, meio boba, mas nós temos duas orelhas e uma boca só. A natureza nos dotou de duas orelhas para a gente ouvir mais. E o líder é um sujeito que ouve, né? Até porque ele tem que praticar uma
qualidade que acho que é essencial, que se chama empatia. Né? Empatia, e eu como... Você sabe que eu sou médico de formação, né, Luiz Edmundo? Em medicina a gente aprende muito isso, né, que o médico tem que praticar empatia com o seu paciente. E empatia seria a capacidade de sentir, e sentir sem sentir. Né? O que você sentiria caso sentisse o que o outro deveras sente? Né? Pode ser uma definição um pouco sofisticada, mas é isso mesmo, é interpretar o sentimento do outro. E o sentimento pode ser, por exemplo, o desejo, né? Pode ser a necessidade, pode ser a dúvida, né? Pode ser a indecisão, pode ser o medo. Né? Então, acho que praticar a empatia não é, para o médico é fundamental. O médico é fundamental, né? Para o professor é fundamental. Mas eu diria assim para você, um vendedor, né? Um atendente de loja. Eu não sei se já aconteceu com você, comigo já, de você ir numa loja para comprar uma roupa e você ficar com a sensação de que aquele vendedor ele está mais interessado na comissão dele do que em deixar você feliz com a roupa que está comprando. Ele insiste que aquilo ficou bom para você. Aí você não está bem, mas ele insiste tanto que você acaba comprando. Ele fez isso porque ele estava interessado na comissão dele. Isso é a antítese da empatia, né? De você entender o outro. Né? Um arquiteto, por exemplo, né? Não sei se já aconteceu com alguém, comigo já, eu contratei um arquiteto para criar um ambiente na minha casa. E eu percebi que ele estava criando um ambiente onde ele gostaria de viver, né? E não onde eu gostaria de viver. Ele não estava fazendo uma casa para mim, ele estava fazendo uma casa para ele. Quer dizer, empatia zero. Você tem que atender o desejo, a necessidade do cliente. Né? Isso é praticar empatia. Né? Então, acho que você colocou muito bem que o líder tem que ser empático, ou seja, entender, inclusive os limites, né, da sua equipe. Porque às vezes você quer que alguém faça um trabalho e essa pessoa não tem condições de fazer. Não tem condições porque não está preparada, ou porque não tem tempo, ou porque não está emocionalmente bem naquele dia. A gente tem que entender as pessoas. Tem que ter um nível de exigência, né, para as pessoas não se acomodarem. Nós temos que entender o momento em que elas se encontram. Como no caso do líder que é varejista, né? Ele tem que praticar essa empatia para dentro e para fora. Para dentro com a sua equipe, para fora com o cliente, né? Que é a razão da existência da loja, né? Afinal de contas. Muito interessante. Sua visão, Mussac, muito interessante você destacar esses aspectos tão, que eu diria assim, que pode ser tão bem feitos, né, ou pode até ser negligenciados. E como faz diferença quando alguém se dedica em fazer o melhor, o líder se dedica tempo, abre a sua agenda, né, lembra de todos os dias de circular pela loja, né, se encontra tempo para conversar com alguns clientes, para perguntar se ele está satisfeito ou não, como é que ele está saindo, até para se abrir para perguntar o que ele está vendo por aí que nós ainda não temos. Né? É aquele líder que está preocupado em descobrir as suas fraquezas para poder imediatamente repensar como melhorar. Né? E isso tudo pesa bastante no destaque do líder. Mas tem outras qualidades desse líder que eu queria que você pudesse destacar, que é a gente observa que pessoas, às vezes, elas não saem do supermercado, elas saem por conta do líder. Né? E a relação, o que faz alguém, muitas vezes, a romper essa relação com o líder, a se desencantar com o líder, passa, muitas vezes, por uma questão que você poderia comentar melhor, que é a questão de justiça e a questão de reconhecimento. Como é que você vê essas duas habilidades de saber ser justo e, ao mesmo tempo, de saber reconhecer na frequência certa, da maneira certa? Veja, você colocou um ponto que é clássico dentro do mundo dos recursos humanos, que a maioria das pessoas que se demitem não da empresa, mas do chefe.
né, que é o chefe representa o que é a empresa para você, né, que você trabalha diretamente. Então, você até pode gostar da empresa, mas você não consegue trabalhar com o seu gerente imediato, com o seu líder imediato. Né? Eu acho que assim, uma coisa muito importante, Luiz Edmundo, é a gente criar o que a gente chamou lá na BRH. Você se lembra que alguns anos atrás eu ajudei a criar lá na BRH uma nova diretoria, que era a diretoria de pesquisa, né? Que a gente não tinha, né? Foi criada. Depois fui o primeiro diretor de pesquisa, depois fui sucedido pelo professor Joel Dutra, lá da FIA, que aí a BRH ficou muito melhor, né? O Joel Dutra é muito melhor do que eu. Mas eu me lembro de algumas pesquisas que nós fizemos, e uma delas, ela queria saber, estava interessada em saber o que o RH representava, né? O que é o RH dentro de uma empresa, afinal de contas. Né? Isso para vários setores da empresa. E aí nós encontramos de tudo. Encontramos aqueles que disseram, olha, o RH é a solução para todos os problemas da empresa. Né? E na outra ponta, o RH é todos os problemas da empresa. Né? E entre eles nós encontramos respostas maravilhosas. E a resposta que mais me fascinou, que na verdade foram várias que a gente juntou, acabou se transformando no seguinte, que a função do RH, seja o RH, o departamento, o diretor de RH, ou seja o líder, porque o RH se pratica no cotidiano, né? A gestão de pessoas se pratica no cotidiano. Né? É, a função principal é fazer o que se chamou na pesquisa de mediação de expectativas. Né? Porque cada vez que uma empresa contrata um funcionário, esta empresa tem expectativas com relação a esse funcionário. E a questão é que este funcionário tem expectativas com relação à empresa. Então, esta relação ela será tão mais exitosa quando ambas as expectativas forem atendidas. Aliás, isso vale para qualquer tipo de relação, ou não. Né? Você pede a sua namorada em casamento, começou uma mediação de expectativas aí, porque você tem expectativas sobre ela, ela tem sobre você. Isso vai durar o resto da vida. Né? A empresa, né, o supermercado, né, quando o cliente entra no supermercado, o supermercado tem a expectativa de que ele consuma. Né? Ele tem a expectativa que o supermercado lhe dê condições de consumir. Que seja, que encontre o produto, que o preço seja justo e que o serviço seja bom. Bom, se a gente trouxer isso para o mundo da gestão de pessoas, que você falava, quais são as grandes expectativas da empresa com relação às pessoas, com relação aos funcionários? São três. Primeiro, que ela entregue resultado. Aquele trabalho para o qual você foi contratado, você tem que entregar aquilo. Segundo, não gosto muito mais dessa expressão, mas não tem outra, é a agregação de valor. É que, de alguma forma, você agrega valor a esta empresa com o seu trabalho, não só entregando o resultado. É porque você entrega o resultado de uma maneira excepcional, porque você apresenta sugestões, ou porque você colabora com o bom clima, né? Porque você pratica ownership, accountability, todas essas coisas que a gente sabe. Quer dizer, de alguma forma, a empresa ficou melhor porque você aqui trabalha. Então, essa é uma expectativa da empresa. Né? E a terceira expectativa, Luiz Edmundo, não sei se você vai concordar comigo, pode acrescentar outras coisas, é a expectativa do comprometimento. Né? Nós queremos pessoas que são comprometidas, que vestem a camisa da empresa não só no tórax, né? Não só no tronco, veste na alma, né? Se dói pela empresa quando ela está com problemas, fica feliz quando ela vai bem, que é o tal do ownership, né? Também chamado, né? Sentimento de dono. Então é isso, resultado, valor agregado e comprometimento. Agora, já que é mediação de expectativa, o que do outro lado o funcionário está esperando da empresa? Né? Olha, o primeiro item foi o que você já falou, é reconhecimento. Tá bom, eu vou entregar um resultado, mas eu quero ser reconhecido por tal.
né? E o primeiro reconhecimento, mas não único, é o pagamento, é o salário, é a remuneração. E aí, esse é um assunto que eu não conheço, que eu não entendo. Existem especialistas sobre remuneração no Brasil e no mundo. Eu não saberia dizer o que é uma boa remuneração. De repente, uma boa remuneração não é a remuneração que é acima do mercado, né? De repente, uma boa remuneração é aquela que tem uma parte fixa e uma parte variável. Eu acho que isso é uma forte tendência. Bom, é remuneração. Mas o reconhecimento, Luiz Edmundo, não é só pela remuneração, né? É, por exemplo, pela validação, né? Que é uma forma de feedback. O feedback pode ser corretivo, pode ser validativo, né? Corretivo, corrige, né, melhora a maneira como a pessoa está trabalhando. O validativo é aquele que reforça. Você está indo muito bem, estou gostando de ver. É interessante, quando alguma coisa está ruim, todo mundo se queixa. Quando está boa, ninguém fala nada. Nós teríamos que validar. Né? Tem que validar as pessoas. A pessoa que trabalha aqui em casa precisa ser validada, né? Não só criticada quando faz uma coisa errada. Então, reconhecimento neste sentido, né? A segunda expectativa, que tem a ver com reconhecimento, mas que é um pouco ampliada, vamos fazer uma recordação aqui. A empresa tem a expectativa de resultado, a pessoa tem a expectativa de reconhecimento. Segundo, a empresa tem a expectativa de valor agregado, que a pessoa agregue valor. A pessoa tem a expectativa de oportunidade de desenvolvimento. Eu quero trabalhar num lugar onde eu possa me desenvolver profissionalmente e pessoalmente. Então, é a empresa que tem um bom programa de desenvolvimento de pessoas. Nós todos sabemos que as melhores empresas são aquelas que, de certa forma, viraram escolas. Mas não é escola porque abriu uma universidade corporativa. É uma escola porque tem a cultura do aprendizado. Você conhece melhor do que eu, se foi diretor de educação da BRH. Quando existe a cultura, quando sempre um está querendo ensinar para o outro. Eu leciono na FIA uma disciplina chamada Ambientes de Aprendizagem e Colaboração, né, lá junto com a professora Marisa Éboli. Né, ambientes de aprendizagem e colaboração. É maravilhoso quando a gente vive num ambiente onde um está colaborando com o outro, né, um não sonega apoio para o outro, e quando todos estamos aprendendo. E aí o líder é importantíssimo, não porque ele seja um professor, mas porque ele cria um ambiente de aprendizagem. E não só é a oportunidade de aprendizagem, mas também a oportunidade de ascensão, né, de crescimento. Quer dizer, eu entrei aqui como estagiário, como repositor de gôndola, eu tenho a chance aqui nessa empresa, a depender de mim, de me transformar em supervisor de setor, de gerente de loja. Né? Temos casos aí nas grandes redes de funcionários que começaram lá na ponta e chegaram ao C-level, chegaram à diretoria da empresa. Então, nós queremos espaços que nos dão essa liberdade, não só de aprender, mas também de nos desenvolver. E o terceiro, e com isso eu me calo, né? Só recordando, deste lado, resultado, entrega de resultado. Desse lado, reconhecimento. Desse lado, agregação de valor. Deste lado, oportunidade de aprender e de crescer. Deste lado, eu tenho a expectativa de que você seja comprometido. Deste lado, sabe qual é a expectativa? É o sentimento do orgulho. O orgulho é o sentimento mais prazeroso que existe. Como é bom você sentir orgulho do seu pai, da sua mãe, do seu filho. É um sentimento prazeroso. Os adolescentes, que são movidos essencialmente pelos instintos de prazer, o principal sentimento que eles querem ter do seu pai e de sua mãe é de orgulho. Claro, depois do amor. O orgulho. E a mãe quer que ele tenha gratidão, o pai quer que ele tenha respeito, ok, mas ele quer sentir orgulho. Então, isso que eu me comprometo, mas eu quero sentir orgulho. E eu tenho orgulho de uma empresa se ela é uma empresa vencedora, mas, ao mesmo tempo, é uma empresa justa. Daí entra o ponto da justiça que você tinha falado agora há pouco, que pratica a meritocracia,
né, que não abre mão de seus valores, né, que está sempre preocupada com entregar resultado, mas sem ferir valores, não engana ninguém, não engana o fornecedor, não engana o cliente, não engana o funcionário. É esse tipo de empresa que está indo para frente. Eu acho que a empresa que está indo para frente hoje é essa empresa que tem essa visão e a empresa que está agregando mais uma coisa, tecnologia. A tecnologia hoje está fazendo toda a diferença. Você colocou agora a questão da tecnologia. Vamos trabalhar um pouquinho a ideia da tecnologia e o conceito de inovação, que você já passou por ele em alguns momentos, na direção das oportunidades, né? Porque, e fazer apenas um comentário, nós fizemos, eu participei de um evento da CATS, com os recursos humanos de supermercados, e depois de mais ou menos 1 ano e meio do lançamento da reforma trabalhista, e nós observamos que poucas empresas haviam aproveitado toda a flexibilização que a reforma trouxe e ainda mantinham as práticas bem tradicionais, quer dizer, não estavam tirando as vantagens da flexibilização. Claro. Né? E vimos também que, você mencionou remuneração, mas só para tocar do lado da inovação, né? Porque ainda permanecemos fortemente ligados ao sistema de remuneração mais tradicional, e que, por ser tradicional, é todo ele baseado essencialmente em remuneração fixa, que tem todo o custo dos encargos, que, tirando disso, a possibilidade de eu reconhecer quem é mais talentoso, quem é mais engajado, quem é mais comprometido, porque o salário não tem elasticidade que eu possa acompanhar alguém que se entrega de alma e coração e produtividade para a empresa, né? Então, a gente acaba, de uma certa forma, se só a minha moeda for salário, eu acabo mediocrizando e mediocrizando quem é talentoso ao nível dos outros que não têm o mesmo destaque, né? Isso para puxar a questão da inovação, da mudança que você falou tanto, e o papel do líder em relação a esse tema. Bom, eu acho que você colocou muito bem. A questão da remuneração, como eu disse há pouco, eu não sou especialista, conheço muito pouco sobre esse setor, mas eu sinto, né, assim, na relação com a gestão de pessoas, o quanto que a remuneração adequada impacta no rendimento das pessoas. Até porque vocês devem se lembrar que tem um capítulo da psicologia organizacional que chama motivação humana, né? E aí, quando a gente estuda motivação, não tem como a gente não se lembrar de um sujeito chamado Frederick Eresberg, que, que fez uma lista dos chamados fatores motivacionais. E a primeira coisa que ele fez foi dividir os fatores motivacionais em duas categorias, né? Fatores motivacionais propriamente ditos e fatores que ele chamou de higiênicos, né? Então, o que é o fator higiênico? É aquele que só é percebido na ausência. Ele joga coisa, se você toma banho, né, ninguém nota, mas se você não toma, as pessoas ficam sabendo. Então, a higiene é isso, a higiene só é percebida quando ela falta. Por isso que ele falou de higiene, que nem o ar, né? Só percebemos quando ele fala, falta, né, o oxigênio. Então, ele falou que o salário não é um fator motivacional, que o reconhecimento e a percepção de causa, percepção de significado no trabalho, são fatores motivacionais. O ambiente é fator motivacional. O salário não. O salário é um fator higiênico. Ele só motiva quando você recebe aumento. E motiva durante algum tempo, porque rapidamente já faz mais um carnê, já incorpora aquilo lá, já desaparece, não motiva mais. Então, o salário seria um fator higiênico e não motivacional. Ele só é percebido quando ele está ruim, porque daí ele desmotiva. Então, ele não motiva quando está bom, mas desmotiva quando está ruim. Agora, a partir do momento em que você começa a trabalhar, que você cria um critério, que eu não sei como é que cria, mas tem gente que sabe. Quando você cria um critério para remunerar por resultado, né, que é a famosa remuneração variável, esta remuneração deixa de ser salário, sai do capítulo de salário e entra, veja só, Luiz Edmundo, no capítulo de reconhecimento. E nós sabemos que o reconhecimento é motivador, né? Porque é a primeira das expectativas lá.
Então, isso é algo a pensar. Agora, o segundo ponto que você colocou, que é o ponto da inovação. Em primeiro lugar, eu quero lembrar que inovação não é só tecnologia. Nós podemos inovar até no relacionamento, né? Podemos inovar na comunicação, podemos inovar na organização dos produtos, como é que é, na tecnologia das categorias, tem um nome para isso, né? Na gestão de categorias nas gôndolas, né? Que muda um pouco, né? Tem mudado nos últimos tempos, que eu sei. Então, tem vários jeitos da gente inovar. Não é só em produto, é também em processo, em serviço, em comunicação, etc. Mas, falando objetivamente sobre tecnologia, eu comecei falando que nós estamos vivendo a revolução digital, né? E a revolução digital não é uma coisa assim para a Apple, para a Microsoft, para o Google, né? Para o Facebook. Não são só eles que são usuários da revolução digital, né? Vou dar um exemplo para você. Eu moro aqui, eu moro em Curitiba, né? Passo a maior parte do tempo em São Paulo, passava, né, antes da pandemia. Mas agora estou mais aqui em Curitiba, eu moro numa casa, essa casa fica num condomínio, esse condomínio fica num bairro um pouco afastado, mas depois do nosso bairro aqui, que está cheio de condomínios, tem um outro bairro, que é um bairro mais popular, né? Um bairro enfim, um bairro popular, mas bom, ótimo, né? Com toda a infraestrutura e tudo mais. E tem um supermercado lá, né? Tem um supermercado lá. Tem um supermercado que é de uma loja, ou seja, não é uma rede de supermercados. Que tem 20, que tem 30, que tem 100, que tem 1000. Ele tem uma loja. Portanto, é um supermercado de bairro. É de um fulano daqui, do bairro. É um homem simples aqui do bairro, mas que percebeu a importância do digital. Porra, o que ele fez? Contratou aí garotos, que são garotos, né, em garagem, que fazem aplicativos, né? E ele criou um aplicativo. Você pode fazer pedido para esse supermercado pelo aplicativo. Você não precisa entrar na internet, primeiro não precisa ir lá. Segundo, não precisa entrar na internet, você pede pelo aplicativo. E eu me lembro que eu tenho uma vizinha nossa aqui do condomínio, que é uma médica, que esses dias ela contou para mim que ela saiu do consultório, estava vindo para casa e estava um pouco atrasada e tudo mais. E sabe como é que é? Às vezes tem que chegar em casa, tem que. Né, as crianças estão em casa hoje, né, por causa da pandemia. Então ela tinha que chegar em casa, tinha que fazer um lanche para as crianças, fazer um jantar, preocupada com isso, né? Não, as mulheres têm essas triplas jornadas, quero dizer que os homens ajudam nisso aí. Eu, pelo menos, faço parte dessa tripla jornada aqui em casa. Aí ela falou, não, mas eu não vou ter tempo de passar supermercado e não sei o quê. O que ela fez? Ela lembrou desse mercado que tem aqui perto, pegou o celular, antes de sair do consultório, ela entrou no aplicativo, fez o pedido das coisas que ela precisava e pronto. Quando ela chegou em casa, os produtos já estavam na casa dela. Então, veja, quero insistir que isso não é alta tecnologia. Isso não é big data, internet das coisas, inteligência artificial, impressão 3D. Não. Isso é um aplicativo que foi feito por garotos. Está aí, fazendo a diferença nesse mercado, que talvez não possa concorrer com as grandes redes com preço, porque as grandes redes têm como comprar em grandes quantidades e conseguem negociar preço, pequenos mercados às vezes não tem isso, a não ser que ele integre um pool, né? Mas ele inovou de alguma maneira, né? E está atendendo, quer dizer, o supermercado que atendia um bairro popular aqui perto, está atendendo meu condomínio, está atendendo outro condomínio aqui do lado e tudo mais. Então, acho que é essa coisa aí de você ter a percepção do que realmente você está fazendo, né, e deixar muito claro isso na sua loja, né, qual é a importância da nossa missão, né, ter uma boa gestão de processos, ter pessoas comprometidas e procurar inovar de alguma forma. Aí não tem erro. E eu acho que essa pandemia que estamos passando, esse período de crise, realmente tem oportunidade nisso, Luiz Edmundo. Eu falo isso e acho que nós já estamos encerrando.
Assim, fala-se muito que numa crise tem oportunidade, né? Alguns dizem que isso é papo, que é não sei o quê. E sabe que eu sou um dos que acredita nisso. Mas eu vou explicar para você por quê. Bom, primeiro, que a palavra crise em chinês ela é formada por dois ideogramas que, quando separados, um significa perigo e outro significa oportunidade. Entendeu? Isso é crise. Agora, o ponto mais importante com relação à oportunidade na crise é você procurar a oportunidade no lugar certo. Porque, em geral, as pessoas procuram, as empresas procuram oportunidade onde ela não está. E eu acho que aonde ela mais está, Luiz Edmundo, é dentro da empresa. Entende? Porque é o momento de você refazer aquilo que você estava fazendo, de você rever-se, de você se adaptar aos novos tempos. Portanto, é um exercício interno. Sabe? Você olhar para dentro, ver quais são os talentos, o que a gente pode fazer aqui dentro melhor, já que eu não posso resolver o que está lá fora. Tem uma coisa chamada gestão da crise e gestão na crise. Gestão da crise é quando você ataca diretamente o problema. Eu não tenho como resolver o problema da pandemia. Não tenho. Mas eu posso fazer gestão na crise. Né? Se eu mantenho o distanciamento social, se eu faço higiene das mãos, se eu uso máscara, eu estou fazendo gestão na crise, não da crise. Então, são providências minhas, não é dos outros. Né? E com relação à gestão de uma empresa, gestão de um supermercado, é exatamente a mesma coisa. Tem que olhar aqui dentro o que dá para fazer melhor, né, que vai nos diferenciar. Fica olhando muito os outros, não, né, porque você vai tentar imitar o outro, você nunca vai conseguir ser igual a ele, já está na frente. Olhe para cá. Né, o que você tem de bom que você pode melhorar ainda mais? Né? Como é que se pode explorar os talentos que você tem aqui dentro com ideias, né, com curiosidade, com transgressão criativa. E principalmente, viu, Luiz Edmundo, pelo amor de Deus, com alegria, né? Com alegria. Ninguém gosta de entrar num lugar que é tenso, que é triste, que é soturno. Nós queremos lugares alegres. Nós vamos na casa dos nossos amigos alegres. Né? Nós vamos a um bar tomar cerveja em busca de alegria. Né? Então, qualquer lugar que a gente entre e que seja alegre, nós tendemos a voltar. Então, vamos ser alegres, vamos ser felizes, porque a vida é muito curta. Maravilha. Olha, vocês estão tendo um prazer enorme de ouvir com uma maneira super clara, super aberta, espontânea, mas, acima de tudo, sábia, né, do Eugênio Mussac, que colocou e compartilhou nessa 1 hora aqui com a gente a sua experiência e a sua vivência muito intensa, muito rica, tanto na área de educação, mas especialmente no trabalho com presidentes de empresa, no trabalho com recursos humanos, fazendo um papel de educação para o melhor, né? E que acabou de nos dar um presente agora para todos nós aqui da Expo Super Acates, né? Que é um presente, moça. Queria lhe agradecer muito por esse presente que você nos deixa e deixar você uma última palavra que você possa se despedir de todos nós aqui nesse momento que nós agradecemos tanto. Bom, eu me despeço também agradecendo. Para mim foi um privilégio compartilhar essa tela com você, Luiz Edmundo, e estar, claro, na presença de tantas pessoas. Mas eu diria o seguinte, quando a gente fala ainda sobre o tema liderança, né, a gente sabe muito bem que a liderança está na base de todas as outras providências de gestão, de estratégia, de inovação, de reposicionamento que as empresas têm que buscar em tempos difíceis, mas na base está o líder. E o que interessa no líder, nesses momentos, é aquilo que a gente chama de postura. Né? Qual é a postura do líder diante da dificuldade, diante da mudança, diante do avanço? Eu diria para você que essa postura é formada por 2 pontos. O primeiro ponto é a opção pelo movimento. É assim, tipo, não vamos ficar parados. Estamos em um momento difícil, numa crise, numa dificuldade, e tem algumas pessoas que se recolhem nesse momento, né? Um avestruz coloca a cabeça no buraco, que na verdade é uma mentira, mas para esperar o furacão passar.
Se você faz isso, tipo, não vamos inovar, não vamos fazer nada diferente, vamos ficar como estamos para a crise passar. Quando a crise passar, e você tirar a cabeça do buraco, a primeira coisa que você vai ver é a poeira. Mas não é a poeira do furacão, passou. É a poeira do concorrente que já está na frente. Daquele que fez a opção por se manter em movimento. E a segunda característica, que é essencial para o líder, é uma visão positiva do futuro. Em outras palavras, otimismo, Luiz Edmundo. O que não significa que você tenha que ser ingênuo, né? Naif, ingênuo, poliana. Não. Claro que existem dificuldades, mas eu acredito que nós vamos vencê-las. Vai ficar melhor. Talvez antes de ficar melhor, ainda fique um pouco pior antes, né? Mas lá na frente vai ficar melhor. Porque liderar, Luiz Edmundo, significa conduzir, tu líder, conduzir, né? Conduzir pessoas. Ora, se eu tenho um líder que tem uma visão negativa do futuro, ele acha que eu não quero ir com ele. Né? Eu quero estar ao lado de alguém que está me conduzindo para um lugar que ele acredita que será melhor. Aí eu passo a acreditar também. Isso chama-se otimismo. Então, basicamente, é isso. Quer dizer, opção pelo movimento e uma visão positiva do futuro. E, para terminar, uma frase do Jack Welch. Quer liderar? Assuma uma atitude positiva e espalhe-a ao seu redor. Nunca se deixe transformar em vítima. E, pelo amor de Deus, divirta-se. Senão, não vale a pena. Muito obrigado. Sucesso para todos vocês. Queria agradecer mais uma vez e despedir de todos vocês. Moussaki, os parabéns de todos aqui para você. Muito obrigado por tudo.